Olá, sexto ano, bom dia! Hoje é terça-feira, pessoal, e aí eu venho apresentar para vocês, então, as aulas de terça-feira. E como toda terça, hoje vocês terão uma aula de inglês, uma aula de ciências, uma aula de gramática e uma aula de matemática, seguindo essa mesma ordem, sendo a primeira aula de inglês ministrada pelo Mr. Stefflin, a segunda aula de ciências ministrada pela Miss Val, a terceira aula de gramática, ministrada pela Miss Cristiane, e a última aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. No mais, eu gostaria de deixar para vocês aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam. Pessoal, nos colocamos à disposição de vocês. Qualquer dúvidas, podem nos procurar, seja nas nossas lives, nas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos a vocês pelo WhatsApp. Beleza? Pessoal, boa aula, fiquem com Deus, até amanhã. Tudo bem, galera do sexto ano? Para o nosso conteúdo agora, ok, dessa aula, eu trouxe para vocês a questão dos substantivos, que a gente chama de noun, e quando a gente passa ele para o plural. A gente tem variadas formas de trabalhar com o plural, certo? Então isso vai transformar muitas palavras aí e a gente tem que prestar bastante atenção para não escrever essas palavras substantivos de forma errada, ok? Então a gente vai analisar uns exemplos, as terminações, ver como funciona e no próximo quadro vai ter aqui o exercício de casa de vocês, beleza? Vamos analisar então o que tem em cada terminação minha no inglês. Então eu tenho plural nouns. Nouns, como eu disse, são substantivos. O que são substantivos? São coisas. Tudo que é uma coisa é um substantivo. Uma cadeira é um substantivo, certo? Uma mesa, uma cama. Agora você pode ter substantivo simples, substantivo próprio e aí por diante. Nesse caso, a gente vai avaliar 3 terminações diferentes. When a word ends in ch, sh, s, ss, x or o, we add es. Então, quando a palavra termina ends em ch, sh, s, ss, x ou o, nós acrescentamos no plural as letras es, ok? Então a gente vai ver um exemplo mais abaixo. Vamos primeiro prestar atenção nessa regra. Mas, professor, todas as palavras que terminarem com ch, sh, sss, x e o, eu tenho que colocar a s para transformar para o plural? Sim, ok? Então ela está ali normalmente no singular, a gente vai ver alguns exemplos, e quando eu passar para o plural, vai ter esse es. Então, em inglês é muito engraçado porque nem todas as palavras vão ser modificadas com s no final para significar plural, ok? Então isso é uma diferença do português, que nós temos no português. Geralmente a gente acrescenta um s no final do substantivo, isso transforma o singular para o plural. No inglês não é bem assim, ok? Próxima regrinha. When a word ends in consonant plus y, we change y for ies. Então, quando nós temos a palavra terminada em consoante mais y, por exemplo, dy, ty, we change y for ies. Nós terminamos, nós na verdade retiramos a última letra, que seria y, e acrescentamos ies, ok? Lembrando que em inglês nós sempre temos exceções nas regras. Então vai acontecer casos de eu ter que colocar ies no final e eu não preciso retirar o y. Ok? A gente sempre tem uma exceção. Assim como a gente vai ter exceção no es, assim como a gente vai ter exceção aqui na nossa próxima regrinha. Então sempre tem uma exceção. A gente aplica para casos, mas na maioria dos casos segue essa regra. Beleza? E por último, então eu expliquei, né? A gente acrescenta ies no final sempre que terminar com consoante y. For some nouns ending in f or fe,
change the F or FE to this. Então, em alguns casos, na verdade, aqui já diz, ó, for some nouns, para alguns substantivos terminados em F ou FE, nós mudamos, nós tiramos o F e o FE e acrescentamos VES. Vamos avaliar então os exemplos, que vai ficar bem mais fácil de eu deixar claro assim na minha mente, não deixar abstrato, de eu deixar concreto na minha mente. Vamos lá então. Relacionado ao primeiro exemplo aqui das terminações em CH, SH, S, SS, X e O, eu tenho as palavras box, que é caixa, e dish, que é louça ou prato, ok? Então nós temos box, termina com X. Então para eu colocar no plural, eu vou acrescentar ES no final da palavra. Então viram boxes, ok? E dish da mesma forma. A minha palavra dish terminou com SH. Segundo a regrinha, eu tenho que acrescentar ES. Então viram dishes. Alright. Relacionado ao meu segundo exemplo, tenho duas palavras. Então, quando termina com consoante Y, eu vou tirar o Y e colocaria S. Amenity. Amenity é, por exemplo, quando eu alugo um quarto de hotel, ou eu alugo uma casa, um apartment, eu tenho as amenities. Essas amenities podem ser aparelhos eletrônicos, pode ser ar-condicionado, ok? Por exemplo, uma banheira de hidromassagem aquecida ali, entre outros aspectos. Isso são amenities, são coisinhas que a gente tem num quarto, um frigobar, entre outros aspectos. Então, a amenity terminou com TY, consoante mais Y. Para eu passar para o plural, eu vou manter a minha consoante, vou tirar o Y e colocar IES. Então, em vez de amenity, fica amenities. Mesma coisa acontece com a palavra quantity, de quantidade. Eu vou retirar o meu Y e vou acrescentar IES, quantities. E por último, knife é relacionado ao meu terceiro exemplo. Quando eu termino com F ou FE, em alguns casos, eu retiro e coloco VES, o VES. Então eu tenho knife, faca, knives, facas, shelf, prateleira, shelves, prateleiras, ok? Então eu tenho que prestar bastante atenção para eu não colocar no plural da forma errada. Então esses são os exemplos de plural que nós começamos a ver aqui hoje, ok? A atividade de vocês que vai estar aqui no próximo quadro, vou apagar essa parte, vai ter atividade para vocês. O objetivo vai ser o seguinte, vocês vão ter as frases no singular e o exercício pede para vocês colocarem essas frases que vão estar no quadro no plural. Então vocês vão ter que mudar a estrutura. Prestem atenção porque todas as frases têm a presença da existência no inglês. Existência, eu lembro de ter trabalhado já. Existência, there is e there are. O there is é no singular. O there are é no plural. Então, se a minha frase for dada com there is, se eu tenho que passar para o plural, eu tenho que mudar o there is para there are. Então, eu vou ter que mudar duas coisas. Além da minha existência, eu vou ter que modificar o meu verbo, o meu substantivo, perdão, do singular para o plural. Verbo, tô ficando doido já. Ok? Então eu vou ter que mudar esses dois aspectos. Então esse o objetivo do nosso exercício. Vocês vão ter que passar as frases do quadro pro plural, beleza? Então essa vai ser a nossa atividade para a aula de hoje. Prestem bastante atenção nessa questão de mudar, ok? Não é fácil, a gente tem que treinar bastante, porém com o tempo vocês vão acostumando e a gente vai pegando o jeito de trabalhar. E a gente não vai ter nem que parar para pensar mais. Eu já vou saber automaticamente como é o plural dessa palavra. Mas para isso, a gente tem que treinar. Beleza, galera? Galerinha do sexto ano, tudo bem? Olha só, como eu falei para vocês, né, na nossa live, nós iremos terminar a correção das rochas e o solo, capítulo 5. Lá na plataforma do Classroom tem uma atividade para ser feita individualmente e ser postada no valor de 1 ponto, tá? Vou começar, como falamos, né, na nossa aula pela live, né, nós temos
as rochas, né, que são divididas em 3 tipos: as rochas ígneas ou magmáticas, as sedimentares e a metamórfica. As rochas ígneas são aquelas do resfriamento do magma, né, que é expelida pelo vulcão. E aí ela forma 2 tipos de rocha, a basalto e a granito. A basalto é quando a lava sai para fora, né, a lava sai para fora e ela sofre um resfriamento, ela solidifica e dá origem a uma rocha magmática. Já o granito, né, o magma ele vai depositar entre as camadas, né, entre as rochas da camada da crosta e vai solidificar. Aí ela vai formar o granito. As pedras pôneis, olha aí, nós temos aí, né, o basalto, o granito, as pedras pôneis. As pedras pôneis já é quando é formada pela lava, né, que é onde ela entra em contato com a água fria e resfria rapidamente, certo? Aí ela libera os gases que ficam nela, né, e cria esses poros. As rochas sedimentares é formada pelos sedimentos, né? Vai sofrer a ação do intemperismo, que vai causando a decomposição e a desidratação dessa rocha, e aí vai formar o solo, certo? Esses sedimentos vão depositando e vai formando o solo. Então, aí mostra a formação de uma rocha. Aí nós temos as rochas calcárias, que é um exemplo de rocha sedimentar. E aí nós temos as rochas calcárias, que é um exemplo de rocha sedimentar, que é formada basicamente por carbonato de cálcio. Olha isso. Olha só, aí eu tenho a rocha calcária, meninas, que aí elas vão formar estalactites e estalagnites, certo? Por causa da infiltração da rocha, né, pelas paredes na rocha calcária, por exemplo, numa caverna, e aí essa rocha calcária ela fica bastante suscetível ao intemperismo. E aí essa água vai carregando uma certa quantidade de carbonato de cálcio que está presente na rocha, né? E aí vai ficando as gotinhas no teto da caverna. E aí a outra, né, parte atinge no solo. Quando a água evapora, fica a quantidade de carbonato de cálcio que acumula tanto no teto quanto no chão, né? E aí forma as estalactites e estalagmites, ok? Olha, tanto, fica lindo, né? Quando a gente pega imagens, fica bonito. Aí eu tenho o arenito. O arenito ele é uma rocha sedimentar que apresenta as camadas são depositadas na posição horizontal e tem uma coloração clara. E temos as rochas argilosas, né, que são aquelas que têm argila, né, que ela é rica em feldespato e a coloração ela é bastante variada, né? Geralmente as rochas argilosas, né, utilizam a argila para poder produzir vasos, né, utensílios aí com coloração, né? No caso aí eu tenho a cerâmica. Nas rochas sedimentares é que nós encontramos os fósseis. Esses fósseis, um animal morre, por exemplo, né? E aí vem os sedimentos e deposita em cima. E aí ele vai ficando conservado. Eu tenho as rochas metamórficas. As metamórficas, gente, elas são rochas formadas a partir das magmáticas ou sedimentares, né? Que passam por atrito, temperatura ou pressão e aí ela vai transformar na rocha metamórfica. Aí eu tenho o mármore, que é uma rocha metamórfica de origem calcária, né? A ardósia, que é também de origem argilosa, e o gnais, que é uma rocha metamórfica, certo? Que ela vai apresentar rica em feldespato, quartzo e micas. Então, ela
ela é originada de uma rocha sedimentar, ok? Também pode ser sedimentar, quanto pode ser também magmática. Exemplo aí, eu tenho o Pão de Açúcar, né? Aqui, ó, o Pão de Açúcar é um exemplo desse tipo de rocha, né? No vídeo passado eu expliquei para vocês, expliquei sobre os combustíveis fósseis, então eu não vou falar nessa aula de hoje, porque eu vou direto lá para a correção. E na correção, nós vamos para a página 37. Olha lá, na página 37, eu tenho lá a fotografia e tenho lá a rocha magmática, sedimentar ou metamórfica. Qual parte dessa rocha aí que é? Essa rocha é uma rocha sedimentar, certo? Que característica dessa rocha você observou? Para responder o item A, vocês vão colocar que é porque essa rocha ela tem diversas camadas. Então, isso mostra o indício de acúmulo de sedimentos. Esse tipo de rocha pode conter fósseis. Explique como ocorre a formação de um fóssil. É porque durante a formação das rochas sedimentares, né, os restos dos seres vivos podem se depositar sobre as camadas sedimentares, e quando uma outra camada de sedimento ela é depositada em cima, né, as marcas do resto dos seres vivos podem ficar registrado nessas rochas, e pode ocorrer também a substituição, né, da matéria orgânica por esses restos, né, de matéria orgânica. E aí eu tenho a formação de um fóssil. A 2 é para você classificar as rochas abaixo como A para magmática, B para sedimentar e C para metamórfica. Arenito, sedimentar. Ardósia, metamórfica. Basalto, magmática. Calcário, sedimentar. Gnais, metamórfica. Granito, magmática. Mármore, metamórfica. Pedras pones, magmática, certo? A 3 aí eu tenho os símbolos, era onde a gente vai preencher, onde está o quadradinho, que palavra que eu vou colocar, o vinho, o roxo, né? Outro e o triângulo. Então, no quadradinho eu tenho petróleo. Aonde eu tenho a bolinha roxa, eu vou colocar gás natural, e o triângulo é o carvão mineral. Questão 4. É para a gente ler o texto e preencher aí. Nesse segundo parágrafo, eu vou colocar estalactites. A estalactites. E no último parágrafo eu vou colocar estalagmites. Que tipo de rocha o texto se refere, meninos? As rochas calcárias. Estalagmites, estalactites, eles só se formam em rochas calcárias. Qual é o principal mineral presente nessa rocha? É o carbonato de cálcio. Qual é o papel da água na formação das estalactites? Meninos, ao atravessar as rochas calcárias que formam as cavernas, a água vai carregar consigo o carbonato de cálcio. E quando atinge o teto da caverna, eles vão formar gotas de água com uma grande quantidade de carbonato de cálcio. E aí vão se acumulando e vão formando as estalactites. Letra D. Quando visitam as cavernas, os turistas geralmente recebem a orientação de não tocar nas estalactites e estalagmites. Explique por que é importante essa orientação. Meninos, porque as rochas calcárias, elas são muito frágeis, muito suscetíveis ao intemperismo.
Aí, então, dessa forma, quando a gente toca na estalactite ou estalagmite, causamos um pequeno desgaste na rocha. Então, acelera um trabalho que naturalmente demoraria anos para ocorrer. Então, a orientação, né, ela ajuda a preservar essa formação rochosa. Então, é interessante não mexer, não colocar a mão, ok? Aí nós vamos para a parte do conteúdo, que é sobre a crosta terrestre e o solo. Então, a gente vai falar sobre a formação do solo a partir dessas rochas, tá ok? Então, dá uma olhadinha aí no conteúdo, que aí na próxima aula a gente começa com a formação da crosta terrestre. E lá no Classroom tem atividades sobre as rochas para vocês estarem respondendo, tá ok? Então, beijos e até a próxima aula. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, terça-feira, né, dia 12 de maio, seguimos aí com o nosso horário oficial de aulas, em que nós temos 2 aulas de gramática. Hoje, estamos iniciando aí um conteúdo novo, né, que é o adjetivo, suas classificações e a locução adjetiva. E conteúdo mais os exercícios estão na página começam na página 51 e vão até a página 53. Isso para as nossas aulas de hoje. No livro de vocês, eu vou abrir aqui. Começa aqui, né? O conteúdo adjetivo, aí tem o texto, tem exercícios, tem aqui a classificação, tem aqui o conceito, né? Do que seja um adjetivo. Em seguida, tem falando aqui sobre a locução adjetiva, tem o conceito, exemplos. Depois, em seguida, aqui nós temos exercícios e classificação do adjetivo. Nós temos aí o primitivo e derivado, simples e composto. E, por fim, aqui o adjetivo pátrio. Nossa aula de hoje vai até aqui, né? Tá? Flexão do adjetivo esse conteúdo vai ser para a semana que vem, para as nossas próximas aulas. Então, aqui nós temos explicações referentes à aula de hoje aqui no livro. Porém, eu montei aqui para vocês umas explicações extras para que vocês tenham como material de apoio, um material extra aí para que vocês possam estar estudando, tá bom? Então, eu vou fazer eu vou mostrar aqui, vou fazer as explicações aqui com vocês e em seguida nós passamos aí para os exercícios, combinado? Então, vamos lá. Qual que é a conceituação de adjetivo? Nós sabemos e nós estudamos que substantivo é tudo que nomeia as coisas, os seres, as emoções, o que tem no mundo. Tudo que tem no mundo é um substantivo, porque tem um nome. E o que dá característica a esse substantivo, ou que modifica esse substantivo, é o adjetivo. Então, o adjetivo, ele serve para caracterizar ou modificar o substantivo. Ele pode indicar uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição e outros, né? Se foram só alguns que eu coloquei para vocês. Então, nós temos alguns exemplos aí para que fique mais claro na mente de vocês. Homem bom denota o quê? Qualidade. O substantivo é um homem, que nomeou um ser. E bom é a qualidade, é a característica desse homem. Então, bom é o quê? É um adjetivo. Garota feliz, que denota o quê? Estado. Né? Ela está feliz. Esse feliz aí é uma característica dela, do estado dela. Sociedade rica é o que denota condição. Nesse caso, é uma condição financeira. Então, o rica é um substantivo que está caracterizando o substantivo sociedade. Focando aqui novamente no conceito adjetivo, a palavra que modifica ou caracteriza o substantivo, tá bom? Vamos seguindo aí. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a locução adjetiva. O que é locução adjetiva? A locução adjetiva é um conjunto
de duas ou mais palavras que juntas funcionam ou atuam como um adjetivo, caracterizando assim, né, um substantivo. Então, na maioria das vezes, a ação adjetiva ela é formada por uma preposição. Eu coloquei 3 aí para vocês: de criança, de pai e de mãe. Olha os exemplos aí. Qual é o seu escalão de idade? O de idade é uma locução adjetiva, porque de idade está dando característica a essa pergunta que foi feita aí, esse escalão. Está sendo feito o tratamento de águas da chuva. O da chuva, se você separa da e chuva, é uma preposição e um substantivo, mas se você junta os dois, esse da chuva é a característica da água. Essa água que está passando por um tratamento, ela é proveniente da chuva. Então, esse da chuva é o quê? É uma locução adjetiva. Do livro de vocês, tem um exemplo que fala assim, ó, carro de boi. Desculpa, carne de boi. O de identifica o quê? Que é uma carne bovina, ou seja, uma característica dessa carne. Então, esse é o papel da locução adjetiva. Ela dá a característica, mas ela é um conjunto de palavras, de duas ou mais palavras, que na maioria das vezes é composta por uma preposição mais um substantivo. Tranquilo? Vamos seguir aí. Agora nós falaremos aí um pouquinho sobre a classificação dos adjetivos. Então, primeiro aí, nós temos os adjetivos, né, primitivos. Ele não vai derivar, ele não deriva de outra palavra. Então, quando eu falo bom, o homem é bom, esse bom é um adjetivo primitivo, porque ele não derivou de nenhuma outra palavra, tá? Pro derivado. O derivado é quando deriva de substantivos ou adjetivos. Olha um comparativo entre bom e bondoso. Bom é um substantivo que, bom é um adjetivo que primitivo. Bondoso já é um adjetivo que derivado, porque bondoso derivou do adjetivo bom, ok? Carnavalesco, né? Carnavalesco é derivado, porque derivou da palavra, né, do substantivo carnaval. Então, essa é a diferença de um para outro. Agora vamos para o adjetivo simples. Ele é formado apenas por um elemento. Não confundam elemento com sílaba, tá? Elemento não tem nada a ver com sílaba. Brasileiro é um elemento, escuro é um elemento, claro é um elemento. Vamos fazer uma análise como comparativa entre o adjetivo composto. O composto ele é formado de mais de um elemento. Então, olha só, luso brasileiro, amarelo claro, castanho escuro. Juntou-se duas palavras e formou um adjetivo composto. Ele teve esse processo aí de composição, né, com um ou mais elementos, ou um ou mais palavras. Então, nós temos adjetivo primitivo, adjetivo derivado, adjetivo simples e adjetivo composto. Tranquilos? Agora eu quero falar com vocês sobre os adjetivos pátrios, né? Os adjetivos pátrios, eles são aqueles que caracterizam as pessoas ou as coisas de acordo com a sua origem. E aí considera-se, né, os países, continentes, as cidades, as regiões, né? Como seria feito, né? Como que é dito um adjetivo pátrio? Primeiro, ele é grafado com letra minúscula, diferente do nome do substantivo, do nome próprio aí, né? No caso, o substantivo próprio que aparece aí é Goiás e Goiânia. Então, o adjetivo pátrio, ele vem escrito em letra minúscula e ele faz essa referência aí de acordo com a região, país, continente, enfim. O exemplo que eu coloquei para vocês aí é Goiás. Qual é o adjetivo pátrio de Goiás? Goiano. Qual é o adjetivo pátrio de Goiânia?
goianiense, tá? Então, qual é o adjetivo pátrio do Rio Grande do Sul? Gaúcho. Qual é o adjetivo pátrio da região Nordeste? Nordestino. Então, o adjetivo pátrio, ele tem essa função de caracterizar alguma coisa, alguma pessoa, enfim, algo, considerando a cidade, a região, o país, o estado que vive-se. Tudo tranquilo? Não precisa ser pessoas, tá? A gente pode ser outras coisas também, tá? Então, essas aí são as considerações que eu tenho a fazer para vocês sobre os adjetivos pátrios, tá bom? Agora, nós iremos lá para o livro de vocês que eu estarei explicando como serão realizados os exercícios propostos. Vamos aqui, meninos. Então, olha só, começa aqui, né, a língua em estudo com adjetivo. Aqui nós temos uma questão aqui que pede para que seja lido esse texto. Então, você vai fazer a leitura dinâmica, ou seja, leitura em voz alta. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Tá bom. Em seguida, aqui nós temos as questões. Essas questões aqui são referentes ao texto, tá? Na primeira frase do conto, são destacadas as características do tempo. Que características são essas? Então, você vai procurar aqui quais características fazem referências ao tempo. 2. Cada uma das palavras destacadas no trecho refere-se a um substantivo. Relacione-a aos respectivos substantivos. Então, achou o adjetivo, ele está fazendo referência a um substantivo. Aí você vai e coloca. Olha o exemplo aqui para vocês, ó. Escuras. Escuras é um adjetivo. Qual que é o substantivo que faz referência a escuras? Nuvens. Então, aqui nesse número 2, você vai colocar esses substantivos que fazem referência. Nesse caso aqui, seria o nuvens. E aí, né, tem que analisar os demais aqui, que eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício. Exercício de número 3. Observe novamente as palavras em destaque e identifique a alternativa correta quanto à função delas. Indicar uma ação praticada por um ser, dar nome a seres ou objetos, ou atribuir características a um substantivo. Então, você vai marcar aqui qual que é a correta aqui com relação à função aqui, né? Das palavras em destaque, em destaque lá no texto, tá bom? Aqui, né, é uma explicação sobre adjetivo, que nós já falamos. 4. Agora releia a seguinte frase do conto e observe a expressão em destaque. O céu escurecendo rapidamente, fechado com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. 1. Identifique a qual substantivo a expressão destacada se refere. Refere a tempestade, a relâmpagos ou a céu? B. Com que função a expressão de trovões foi empregada nessa frase? Então, você vai explicar aqui qual foi essa função aqui, né, de ter utilizado aqui essa expressão. Aqui, né, seguem as explicações, aqui no caso aqui da locução adjetiva, tem até o que eu falei para vocês, ó, o carne de boi, né, que carne bovina é uma locução adjetiva, desculpa, meninos, carne de boi. O de boi é uma locução adjetiva que faz referência aí à carne bovina, uma característica. 5. Nas frases abaixo, foram empregadas algumas locuções adjetivas. Substitua-as pelos adjetivos correspondentes. A. Mariana tinha um coração de anjo. Ela era capaz de dar a própria roupa para agasalhar alguém do frio. Então, o que diz o enunciado? Foram empregadas locuções adjetivas. Você vai substituir essas locuções por adjetivos, tá? O carro foi encontrado com 2 pneus de trás furados. Então, você vai trocar esse pneus de trás, né, por um adjetivo. C. A vaga de auxiliar administrativo é para o período da tarde. Vocês estudam
no período matutino, né? Vocês estudam aí no período matutino, ou seja, que é pela manhã. E o período da tarde? É o que vocês irão dizer aí. Que começam as classificações, tá? Do adjetivo. O primeiro é infinitivo e derivado. 1. Observe os adjetivos em destaque na frase abaixo. Escreva a palavra que deu origem a cada um deles. A menina de rosto esbranquiçado ficava corada ao ver o menino por quem era apaixonada. Então, o que você vai fazer aí? Você vai observar os adjetivos em destaques e vai escrever a palavra que deu origem a ele. Então, qual foi a palavra que deu origem aqui a embranquiçado? Dá uma dica para vocês. Vou soprar, ó. Branco. Então, foi o branco. E aí, os demais aqui vocês fazem, tá? Período composto, menino. Período composto. Eu tô lá no nono ano já. Conteúdo de nono ano. Adjetivo simples e composto. 2. Combine os adjetivos abaixo e forme o máximo de palavras possível. Então, você vai combinar aqui as palavras e vai formar aí adjetivos compostos. Ó, por exemplo, dá para formar aqui mal educado. Tá? É um adjetivo composto. E aí você vai formando os outros aí. Aqui nós já temos um exercício relacionado ao adjetivo pátrio. 3. Complete as frases abaixo com a palavra empregada para fazer referência às pessoas que vivem nos lugares indicados entre parênteses. Então, aqui na letra A, você vai colocar o adjetivo pátrio de quem é da Bahia. Na letra B, você vai colocar aqui de quem é do Canadá. Vai colocar aqui nesse espaço, ó. Então, quem é da Bahia é o quê? Quem é do Canadá é o quê? Bom, então é o que vocês irão fazer. Lembrando que os exercícios vão até aqui, meninos. Flexão de adjetivo é para a próxima aula, não é para hoje, tá ok? Então, meninos, essas foram as minhas considerações iniciais, que nós ainda iremos falar ainda sobre adjetivos, tá? Adjetivo, classificações e outros detalhes, né, que acrescentam aí a esse conteúdo. Para casa, para vocês fazerem essa semana, é uma lista de exercícios que está disponível no Google Classroom. É uma lista complementar a esse conteúdo do livro de vocês. É conteúdo, né, dessas atividades, desses exercícios, na verdade, que eu expliquei aqui, que eu mostrei para vocês, e é o conteúdo em si. Tá bom, meninas? Ótima semana para vocês. Tudo de bom. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Bom dia, mais uma aula de matemática. E quinta-feira a gente começa nossas avaliações. Portanto, hoje eu vou fazer mais um exercício de potenciação, radiciação, expressões numéricas, para na quinta-feira a gente ficar 100%, ok? Hoje e amanhã a resolução de exercícios. Bora lá? O exercício está na página 21, exercício 4, aponta como desafio. Em cada expressão numérica, coloca os parênteses de forma que os resultados fiquem corretos. Ele quer que você pense onde você pode colocar parênteses para que o resultado saia 356. Vou pegar minha caneta aqui e vamos lá. Eu fiz vários testes, assim como você também deveria ter colocado. Parênteses no início, no meio, no final, e feito as operações para saber se dava 356. E a resposta que nos fornece 356 é quando o parênteses aparece relacionando 3 mais raiz de 4. Ele fala para resolver depois de colocar os parênteses. Então, vamos lá? A primeira coisa, o que eu resolvo? Tem potenciação, tem radiciação, tem parênteses. A primeira coisa, eu resolvo que está no parênteses.
Interfere eu resolver essa potenciação aqui de cara? Não, não interfere. Então, já vou resolver essa potenciação aqui. 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Vezes, vou repetir aqui, 3 mais raiz de 4. Eu preciso resolver quanto que é essa raiz, então eu vou conservar o parênteses, conservar o 3 mais, e vou resolver a raiz de 4, que é 2. Depois eu vou fazer mais 9 vezes 4. Igual a, próxima linha, vou repetir o 64, multiplicado, agora eu posso resolver o que está dentro do parênteses. 3 mais 2 é 5, mais 9 vezes 4, igual a... Eu tenho agora aqui uma soma de duas multiplicações. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação, muito bem. 64 vezes 5, vamos lá, olha só, 5 unidades vezes 4 unidades dá 20, então eu ponho 0 e sobe 2 lá na dezena. 5 unidades vezes 6 dezenas dá 30, mais 2 dá 32. Mais 9 vezes 4, 9 vezes 4 é 36. Agora vamos somar. Unidade com unidade. 6 unidades mais 0, 6. 3 unidades mais 5, opa, mais 2, 5. E 3 dezenas sozinho. A resposta bateu? Bateu. Então, é isso aí. Letra B. Gente, vocês perceberam? É a mesma expressão, só que o resultado é diferente. Igualzinho da letra A. Então, eu já vi que o parênteses não pode ser entre o 3 e o mais raiz de 4. O parênteses é no raiz de 4 com o 9. Mas, professor, de onde tirou isso? Fazendo testes, é um exercício de desafio. Você tem que ir testando os parênteses para ver quando é que sai o resultado 236. Novamente, eu tenho uma potência que eu posso já resolver aqui de cara, que dá 64. Vezes, por que eu resolvo de cara? Porque potência e radiação tem prioridade. E aí eu deixo a multiplicação e vou resolver dentro do parênteses. Para resolver dentro do parênteses, primeiro eu preciso tirar a raiz de 4. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 4? É o 2. Então fica 2 mais 9, fecha o parênteses, vezes 4. Igual a. Eu tenho a multiplicação, mas eu tenho que respeitar a ordem. A ordem é os parênteses. Então, vou repetir aqui de fora, chegar aqui no parênteses e resolver. Ó, 2 mais 9 é 11. E deixar o vezes 4 aqui de fora. Olha que legal. Eu tenho uma soma e duas multiplicações. Resolve quem primeiro? A multiplicação. Então, vou resolver essas multiplicações aqui, ó. Vamos ver, 3 unidades vezes 64. 3 vezes 4 é 12, sobe 1 lá na coluna da dezena. 3 vezes 6 é 18, mais 1 é 19. Mais 4 vezes 11, esse é fácil, hein? 44. Vamos somar? Unidade com unidade. 4 unidades mais 2 unidades dá 6. 4 unidades mais 9, desculpa, 4 dezenas mais 9 dezenas, vai dar 13. Então, põe 3 unidades e sobe 1 para a centena. Uma centena mais 1, 236. Observe o valor, igualzinho o que pediu. Voltando aqui. Na letra C, raiz de 49 vezes 21 mais 3 elevado à quarta potência menos 13 vezes 2, isso tem que dar 283. Depois de fazer os testes, você vai perceber que a prioridade tem que ser no 3 à quarta menos 13. Vamos resolver? Raiz de 49, qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 49? É o 7 vezes 21.
eu vou abrir o parênteses para resolver dentro do parênteses. 3 a quarta. 3 a quarta é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Vamos ver? 3 vezes 3 é 9. Vezes 3 é 27. E 27 vezes 3 dá 81. Menos 13 vezes 2. Tudo isso tem que dar 283. Vamos ver aqui. Vou repetir tudo. Por quê? Porque tem o parênteses e ele tem prioridade. 81 menos 13, vamos fazer aqui no cantinho. É sempre bom você ter um rascunho na hora de fazer tarefa de matemática. 8, 11, 1 não dá para tirar 3, mas 11 sim. Então, o 8 vai virar 7 e o 11 vai tirar 3, vai ficar 8. Agora sim, 7 tira 1, fica 6. Então, ficou 68 vezes 2. Eu já poderia ter tirado o meu parênteses. Por quê? Porque eu resolvi a operação e ficou em um único resultado. Então, eu vou apagar aqui esse parênteses. O que eu tenho agora? Eu tenho uma multiplicação no início, uma soma e uma multiplicação no final. Dentre as prioridades, a multiplicação e a divisão, elas têm preferência. Então, vamos resolver esse 7 vezes 21 aqui, ó. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Mais, agora vamos fazer esse resultado aqui, ó. 2 vezes 6, 16. Sobe 1 lá para a dezena. 2 vezes 6 é 12, mais 1, 13. Então, eu tenho 147 mais 136. Unidade com unidade, 7 unidades mais 6 unidades dá 13. Vai 1 lá para a dezena. 4 mais 3 mais 1. Então, eu tenho 7, 8. E 1 mais 1, 2. Resultado 283. Bateu, bateu. Então, era exatamente o que eu estava procurando. Reavalie o exercício. Eu precisei colocar esse parênteses aqui. Para quê? Para indicar que essa operação tinha que ser feita primeiro. Essa operação tinha que ser feita primeiro, para que chegasse nesse resultado de 283. Ok? Essa aqui é idêntica à anterior. Então, nós vimos que aquele resultado era 283 e esse tem que dar 688. Portanto, o parênteses tem que ocupar uma outra posição. E essa posição é exatamente essa aqui, ó, 21 mais 3 à quarta. Vamos ver? Voltando. Raiz de 49, posso fazer já? Pode, mesmo estando fora do parênteses, ela não vai alterar o resultado lá dentro. Porque raiz de 49 é 7 vezes. Agora, eu vou conservar o parênteses, porque eu vou considerar quanto que é 3 à quarta. 3 à quarta é 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Fecho parênteses. E vou repetir as operações que vão aguardar a sua vez. Tudo tem a sua vez. Menos 13 vezes 2, igual a. Novamente, eu vou repetir o meu 7 para resolver o que tem no parênteses. Ó, agora 21 mais 81. Uma unidade mais uma unidade, 2 unidades. 2 dezenas mais 8 dezenas dá 10 dezenas. Que virou 102, né? Porque aí fica 0 na coluna das unidades e 1 na centena. Das dezenas, 0 nas dezenas e 1 na centena. Menos 13 vezes 2. E agora, hein? Eu tenho multiplicação, eu tenho subtração. Como a multiplicação ela é uma rainha, eu vou resolver essas multiplicações aqui primeiro. Ó, 7 vezes 102. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, nada, mais 1, 1. E 7 vezes 1, 7. Então, ficou 714 menos 13 vezes 2. 13 vezes 2 é o dobro de 13, que é 26.
Vamos fazer agora aqui no cantinho, quanto que é 714 menos 26? 6 tira 4? Não. Então, eu vou pegar emprestado, o 1 vai virar 0. E agora eu vou tirar 14 de 6. 6 de 14, né? Vai dar 8. E agora, 0 tira 2? Não. Pede emprestado, virou 10 e o 7 virou 6. 10 tira 2? Sim, fica 8. E o 6 tira nada? 6. Resultado, 688. Quanto que é que tinha que dar? 688. Era um exercício de desafio que sirva como modelo, tá bom? A gente volta amanhã com mais exercícios. Bye, bye.